vontade do Senhor de estar aqui, viu, de sua disponibilidade. Que Deus possa recompensar. Vamos orar pelo pastor, porque a palavra já Aleluia, Deus. Esse aí, teu filho. Tome em tuas mãos, abençoa. Continua abençoando a sua família. Abençoa, Deus. Pai, fala conosco, não fala, aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para a tua verdade, igreja. Deus. Usa ele primeiramente, Usa-o. Senhor Deus e meu Pai. Mostra o que está atrás das letras, Mostra. envolve ele de tal maneira, Senhor, que o teu Espírito tome ele totalmente e que teu nome seja glorificado. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Rapaz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oh Deus. Tu és bom, Jesus. Quero agradecer às irmãs pela honra, pelo convite. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui. É 20 meio-dia? Tá bom. Para eu poder me conter, irmãos, porque falar da Bíblia é bom demais. É verdade. Temos aqui alguns pastores, o outro é o pastor, desculpe o seu nome, pastor Anderson, professor de seminário, então ele sabe como é que é a gente que gosta de ler Bíblia, né? É importante e a gente começa a se empolgar. Bem, amados, é um prazer estar aqui essa manhã. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. E vamos ler, irmãos, como eu tenho um tempo razoável, e eu sei que os irmãos vieram para cá com um propósito, com um objetivo, então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para poder ler bastante com os irmãos. Na verdade, a palavra de Deus foi ministrada aqui com os testemunhos que foram apresentados, com as mensagens que foram trazidas, e se fôssemos parar por aqui, certamente todos que vieram buscar de Deus alguma coisa já saíram daqui com ela, já sairiam daqui com aquilo que veio buscar da parte do Senhor. E esses cultos, amados, são cultos interessantes, porque é como se fosse um pronto-socorro. Os cultos de oração é o PS da igreja, é o pronto-socorro da igreja. Essas irmãs aqui são como se fossem socorristas, né? São irmãs que estão aqui no fronte de batalha do dia a dia, onde pessoas saem da sua casa em busca de algo da parte de Deus, como sendo ali talvez um dos últimos recursos que a pessoa tem. E o interessante é que certamente quando alguém vai à procura do Senhor e vai buscá-lo como sendo o seu último recurso, Deus estende a sua mão, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a oração daqueles que o buscam. Aleluia. Capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, do versículo 1 até o versículo 30, e diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Temar, que é em Gedi. Então Josafá, preste atenção na história. Então Josafá teve medo. Repita comigo: Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Repita comigo: de todas as partes de Judá veio gente buscar ao Senhor. Já vão destacando aí
Se você tiver um bloquinho, pode anotar. Josafá teve medo. Josafá foi buscar o Senhor. Verso 5: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo a Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temas. Repita comigo: não temas. Não temas. Nem vos assusteis. Repita: nem vos assusteis. Por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro. Repita: amanhã saíres ao encontro. Porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam para 3 dias, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje.
Amados, esse texto ele traz uma experiência de um rei chamado Josafá, um dos maiores reis de Israel. Ele foi o rei de Judá. Para quem não conhece a história, o reino de Judá havia 12 tribos e num dado momento da história o reino se dividiu, 10 foram para o reino do norte e outras 2 tribos foram para o reino do sul, e entre as 2 tribos, a maior delas era a tribo de Judá. Muitos reis, eles fizeram com que o povo pecasse por conta daquilo que eles faziam como rei. A liderança era uma liderança, da maioria deles, era uma liderança que não fazia o que era agradável a Deus. Josafá, ele fez diferente. Josafá, ele foi um rei que fez o que era agradável a Deus. E o que era agradável a Deus era restaurar, era ser um líder que levava o povo ao encontro de Deus. Ele derrubava os altares de idolatria, que era o pecado que afetava ou que afrontava Deus diretamente, até porque são as 3 regras iniciais do decálogo, dos 10 mandamentos. O primeiro deles era que eles adorassem apenas a Deus e não fizessem para si qualquer imagem de escultura. Logo, o rei que fazia o que era agradável a Deus era o rei que entrava e fazia com que o povo partisse desde o princípio à obediência e adoração somente a Deus. Veja, era um povo que era levado pelo seu líder a fazer o que era reto e agradável a Deus, que era, em primeiro lugar, adorar e se entregar a Deus. O povo passava por momentos de dificuldade, de sofrimento, e Deus sempre ouvia o clamor do povo. O interessante é que Josafá, quando ele assume o reinado em Israel, a primeira coisa que ele faz é conduzir o povo a Deus. Ele apregoa um avivamento em Israel. E o avivamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um momento em que as pessoas começam a se alegrar apenas na presença de Deus e, para a gente que é pentecostal, a pular na presença dele. Não. O avivamento não é algo que se pode notar apenas no estereótipo. O avivamento é algo que começa por dentro, é algo que vem de dentro para fora, é uma transformação do coração para fora. Não é algo da boca para fora, não é uma adoração qualquer, não é um envolvimento qualquer, não. É um entrosamento, é um entrelaçamento do coração do adorador a Deus, alguém que se entrega em espírito e em verdade. E é por isso que Jesus vai dizer para a mulher samaritana que estava vivendo a cegueira da idolatria na época de Jesus. E ela diz: ora, você vem para cá como judeu e diz que é lá em Jerusalém que a gente tem que adorar, mas os meus pais dizem que é aqui no monte, em Canaã, que nós devemos, em Samaria, que devemos adorar. E Jesus então olha para aquela mulher cega pela idolatria, que adorava por adorar, estava acostumada a participar dos cultos de maneira normal, não era uma verdadeira adoradora. Ele diz para ela assim: olha, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus está à procura daqueles que o adoram dessa maneira. Aleluia. Deus não está à procura de nada, senão corações de verdadeiros adoradores. Aleluia. E eu quero refletir com os irmãos nessa manhã o tema desta passagem que ficou registrada na Bíblia, para que hoje, nessa manhã, dia 26 de julho de 2022, nós pudéssemos aqui falar a respeito do que aconteceu lá, para que você possa projetar para a tua vida, para a minha vida. Eu quero trazer o tema: não sei o que fazer. E agora? Eu não sei o que fazer. E agora? Bem, como eu li com vocês aqui, Josafá não esperava que 3 reinos se juntassem para destruí-lo. Josafá não podia esperar que isso acontecesse. E o que é pior, ele cita aqui que esses 3 reinos, quando eles estavam vindo do Egito para tomar a terra de Canaã,
eles não invadiram, porque os moabitas e os amonitas eram primos distantes de Abraão, eram primos distantes de Israel, porque Amon e Moabe, não sei se você lembra da história, eram filhos de Ló. Então eram parentes distantes de Israel. Muitas vezes as pessoas que vão tentar atacar a mim e a você ou a nossa vida são pessoas que a gente menos espera. Deus usou de graça e de favor para com os amonitas, para com os moabitas e para com os edomitas, que eram no Monte Seir. Deus usou de graça com eles porque Israel, na direção de Canaã, nem sequer atacou a esses reinos. Mas agora esses reinos se juntaram para destruir a Israel. Então Josafá, quando ele recebe a notícia de que ia ser atacado, a Bíblia diz que Josafá se rende a Deus e diz que Josafá teve medo. Amados, o dia mau ele vem para todos. Ele vem para qualquer um, para os justos e para os injustos. Mas existe uma diferença na vida daqueles que sabem a quem recorrer quando o dia mau chega. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, ele vai aconselhar o seguinte: revistam-se das armaduras de Deus, para que possais passar pelo dia mau e permanecer firme. Nós temos o testemunho, ouvimos o testemunho brilhante de um irmão que esteve aqui e passou por um dia mau. E o dia mau não veio só para ele, mas para todos os seus, para a sua esposa, para os seus filhos, para os familiares, todos que ficaram angustiados na circunstância em que ele se encontrava no hospital. E isso certamente aconteceu com muitos familiares aqui. E talvez você tenha entrado aqui hoje com uma mensagem na sua cabeça: eu não sei o que fazer e agora. E a palavra de Deus para você é o seguinte: no meio da informação do medo para a tua vida, há alguns processos que Deus nos orienta a fazermos, para que a gente possa, no meio do medo, descansar nele e ter a certeza da vitória. Irmãos, os justos, ele passa por lutas, como também os injustos. Todos nós estamos na batalha. A diferença de quem serve a Deus é que nós sabemos já qual é o final dela. A Bíblia diz que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a verdade é que a Bíblia nos fala que o que nós não devemos ter, algo que nós devemos repelir de nós, é exatamente isso: o medo. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim: olha, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Lucas 24, 49, está registrado que veio sobre vós a promessa do Pai, disse Jesus: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jeremias 29, 11, ele diz: porque eu pensei o pensamento que tenho no vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No Salmo 91, no verso 4, o salmista vai dizer: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo broquel. Não vai ter medo do terror de noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você jamais será atingido. Aleluia, glória a Deus. E os processos pelos quais Josafá passa é o que faz com que nós tenhamos a certeza de uma sequência de ações que ao final Deus se levantará por nós. Quando Jó, no capítulo 19, verso 25, ele estava no auge do seu sofrimento, perdeu riqueza, perdeu casamento, perdeu seus filhos, perdeu seus amigos, perdeu tudo. Ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra ao meu favor. E ainda que consumida a minha carne, os meus olhos, estes próprios olhos, verão a Deus.
Em primeiro lugar, quando Josafá recebe a notícia que ele tem medo, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele então ora, ele conclama todo Israel um jejum e chama todo o povo para fazer o quê? Buscar a Deus. Muitas pessoas, quando se encontram com dificuldade ou quando enfrentam o medo, alguns, como o irmão mencionou aqui, dão cabo da própria vida. Outros já procuram remédio para dormir à noite. Já vai procurar Rivotril, Lexotan. Vai tentar buscar alguma maneira de algum conhecido para conseguir um remédio como solução para que ele possa descansar, porque ele está passando um momento de medo. Ele não sabe o que fazer. Deixe-me dizer uma coisa: se você, quando chega na tua cama, não consegue dormir, não pega Rivotril, nenhum remédio não, a menos que o médico tenha prescrito. Mas se você não consegue dormir, aproveita então e vai dobrar teu joelho e vai orar, vai clamar a Deus. E como é que você vai clamar a Deus? Em primeiro lugar, você vai dizer: Senhor, eu sei que Tu és o verdadeiro Deus. Foi Tu que entregou essa terra aqui para nossas mãos, assim como Josafá fez. Foi Tu que usou o nosso povo e nos trouxe para cá e nos entregou essa terra. Ninguém vai tirar ela de nós, porque foi Tu que nos entregou. No meio do desespero, a primeira coisa que você tem a fazer, vai orar, irmão. Vai confirmar na tua oração, com palavras que você reconhece que Deus é o único e a única saída para o temor que está afligindo a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não consigo dormir à noite, eu tenho insônia. Não, você não tem insônia. Você tem a oportunidade de passar a madrugada orando. Comece a orar de madrugada. Mesmo no meio da tua angústia, você vai ver que de manhã você vai acordar assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Como, pastor? Você dobrou teu joelho e orou. E assim como Davi, o vento da paz de Deus, que excede todo entendimento, vai te bater. E você, aonde estiver, você vai cair. Glória a Deus. O salmista Davi dizia assim: olha, deito, logo durmo, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Aleluia. Então, se você à noite não consegue dormir, transforme a tua insônia em momento de consagração e de oração àquele que pode tirar o teu medo. E aqui, Josafá, no verso 9, ele diz: olha, se algum, a partir do 8, habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome. Ele está falando aqui da apresentação do templo de Salomão, quando Salomão apresenta o templo ao Senhor, lá no final do primeiro livro das Crônicas. Ou melhor, no início, já no versículo, capítulo 7, já no segundo de Crônicas. Quando então ele começa a apresentar, Deus se manifesta para Salomão e diz assim: Salomão, se porventura eu fechar os céus, se não houver fruto na vide, se não houver pasto, se não houver chuva, e o povo passar por alguma necessidade, se isso porventura acontecer, isso é Deus dizendo lá no capítulo 7, você pode abrir 2 de Crônicas capítulo 7, o Senhor fala assim para Salomão: Salomão, ainda que tudo isso aconteça, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e se voltar para a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Josafá está fazendo valer aquilo que Deus prometeu ao seu povo lá atrás. Se Deus fez promessas a você, vai dobrar o teu joelho e na oração você diz: Senhor, eu creio que Tu pode todas as coisas. Ele disse no final da sua oração: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Quantas pessoas estiveram aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei mais, eu não posso. Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada. Foi o que Josafá orou ao Senhor: Senhor, nós não podemos fazer nada contra essa multidão que vem contra nós. E nós, na verdade, não sabemos nem mais o que fazer. Mas olha só como é que ele termina. Porém,
os nossos olhos estão postos em Ti. O poder da oração é o primeiro passo para que você possa enfrentar aquilo que você teme. Romanos 12, apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. Ele primeiro diz: olha, há esperança. Se você está aqui hoje, você tem esperança. Se você entrou aqui nessa porta hoje, é porque no teu coração ainda bate uma esperança. E se há esperança no teu coração, há motivo para a alegria. Porque na verdade, a esperança é a última que morre para quem está no mundo. Mas para nós a esperança é o princípio da vida. Em nós a esperança não morre. Para o mundo a esperança morre em último. Para nós ela é o primeiro passo da restauração, da vivificação, do reavivamento, do avivamento daquilo que nós reputamos como sendo causa perdida. Não precisa você levar nenhum tipo de palavra para alguém que é alguém das causas impossíveis. O alguém das causas impossíveis chama-se Jesus de Nazaré, filho do dono do ouro e da prata, aquele que é dono do ouro e da prata, filho de Jeová Rafa, o Deus que sara, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, o Jeová que é justiça, Ele é o Senhor. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever em Romanos: alegrai-vos na esperança, ser paciente na tribulação e perseverai na oração. Ele está dando o segredo, porque ele conhecia a história de Josafá. Há esperança para você hoje. Há esperança para você, minha irmã. Há esperança para você, meu irmão. E se há esperança, então se alegre. Você que entrou aqui com o rosto cabisbaixo de derrotado, saia daqui com o rosto refletindo alegria e paz. Por que, pastor? Porque há esperança para a tua vida. Aleluia. Há esperança para a tua causa. Então o primeiro passo no processo é a oração. Segundo passo no processo é crer no poder da palavra. Olha o que ele diz aqui: crê no Senhor Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Quando ele afirma em crer no profeta, na profecia do Senhor, e crer no próprio Deus e ter a certeza que em Deus está a segurança, quando ele termina de orar, a palavra de Deus diz, que nós lemos aqui no verso 13, todo Judá estava de pé, criança, a família toda, e de repente vem o Espírito do Senhor e desce sobre um jovem chamado Jaaziel, um levita. Eu estou vendo que tem jovens aqui hoje. Tem jovens aqui. Pai e mãe, seja você o sacerdote do teu filho, para que o teu filho seja o profeta no arraial. Porque num dia de culto de oração como esse, Deus pode tomar um jovem desse como profeta e trazer alegria. Então Deus usa o profeta Jaaziel e ele se levanta na frente de todo mundo e diz assim: olha, Josafá, por causa da tua oração elas foram ouvidas e chegaram lá a Deus, e dessa maneira, nessa peleja, ouve, ele disse, vós moradores de Judá, todos vocês, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele fala 3 coisas: não temas, não se assusta, e essa peleja não é tua. É verdade, aleluia. Muita gente, ele separa as 2 palavras: não temas e não te assustes. 365 vezes na Bíblia, eu não contei, mas conta-se que há 365 vezes o vocábulo, a expressão não temas. Você já ouviu isso em alguma pregação? É como se para cada dia do ano o Senhor, através da sua palavra, estivesse lembrando a cada um de nós: não temas. Você dorme e levanta, não temas. O profeta Jeremias vai dizer que
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, porque elas não têm fim. Novas são cada manhã. É como se a cada dia que você levantasse, dobrasse os teus joelhos para orar e abrisse os teus olhos, o anjo passava por você dizendo: não temas. Você dormiu a noite, levantou no dia seguinte: não temas. Segunda-feira: não temas. Terça: não temas. Quarta: não temas. É domingo de manhã: não temas. Aleluia. Ah, eu vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Então vou, não temas. E ele diz: não temas, ou seja, não tenha medo e nem te assuste. Sabe por que ele diz não te assustar? Amados, quando você toma um susto, há uma injeção de adrenalina no teu organismo, faz com que o teu coração acelere e você por algum momento perca a noção de quem você é, do que você está, e muitos por causa do susto cometem até besteira. Deus primeiro diz: não tenha medo. Isso é algo perene, é algo que permanece. Em segundo lugar, não te assusta. Não fica assustado, não. Quando você ver aquilo na tua frente, você diz assim: olha, estou assustado. Você recebeu a notícia do médico, tomou um susto. Não te assusta, não. Não fica com medo e nem te assusta. Você recebeu a intimação de um advogado. Não tenha medo e nem tome susto. Não fica assustado com isso, não. Porque aquilo que vem te assombrar da parte de Satanás, o Senhor faz com que saia correndo da tua presença para garantir a você a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz: não tenha medo e não te assuste. Por quê? Porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Quando ele ouve essa palavra, ele entende que era Deus falando com ele. Era Deus que estava tratando com Josafá, e ele recebeu aquela palavra, e todo Israel foi testemunha. Deus está dizendo para você hoje: não temas. Deus me trouxe aqui como Jaziel, para alguns que estão aqui nessa manhã, para ser profeta, para dizer a você: nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Creia nesta palavra. Então ele diz assim: olha, parte para dentro, vai em frente. Eu me lembro de Moisés, no capítulo 4 a 5 ali do livro do Êxodo, quando Moisés vai sair, ou vai retirar o povo do Egito, que ele chega diante do mar, que ligava o norte da África ao deserto do Sinai. Quando ele chega diante do mar vermelho, e o povo começa a gritar com Moisés, e começa a se lembrar do Egito. Olha, o medo faz com que pessoas tenham saudade do Egito. O susto faz com que pessoas voltem para onde era. Ontem um irmão me procurou na igreja, estava caminhando, ele recebeu uma intimação, ele foi acusado de algo que segundo ele é injusto, e ele chegou tremendo, e eu percebi que ele estava com cheiro de álcool, ele tinha bebido, e ele falou: não, eu estou tremendo assim, eu nunca vi ele tremer daquele jeito. Ele não tremia, era assim, ele balançava, é como se ele tivesse um Parkinson. Ele falou: não esquenta para mim não, é que isso aqui é sistema nervoso. Eu olhei para ele: não, eu só vim apertar sua mão, pastor, e estou indo embora. Eu falei: não, vem cá. Eu percebi pela maneira que ele falava, que ele não estava normal e que ele tinha bebido. E quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, entraram tanto em desespero que quiseram voltar para o calabouço, para a escravidão. Servo de Deus não teme e nem se desespera, porque em momento nenhum vai querer voltar para aquilo que era antes. Servo de Deus nunca volta atrás, ele vai para frente. Servo de Deus não recua, ele permanece adiante. Bote isso na sua cabeça: não importa qual é a circunstância, não importa quem foi que se levantou, você é servo de Deus, nunca anda para trás. Quem anda para trás é caranguejo. Servo de Deus só vai para frente. Quando Moisés então se volta para Deus e ora: Senhor, o que eu faço? O povo está ali reclamando, o mar está encapelado. Deus fala para ele assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Era como se Deus estivesse perguntando: não estou te entendendo, Moisés, qual é a
tua. Não estou te entendendo. Tu não me conhece, não? Tu não sabe quem eu sou? Eu já não fiz grandes coisas na tua vida e tu vem para mim me perguntar o que é para fazer? Eu imagino que Moisés ficou com um ponto de interrogação, falando: Deus, foi mal, me perdoa, mas o que é que eu faço? Diga ao povo de Israel que marche. Diz ao povo de Israel que vai em frente, que vai adiante. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você que é servo de Deus, você que um dia levantou as mãos se entregando a esse Jesus Cristo que salva e transforma, você é de uma raça diferenciada. Você é melhor do que os outros? Não, você só é diferente, irmão. Você não é melhor nem é pior, você é diferente. Por quê? Porque no mundo, quando eles veem o mar encapelado, o povo se destrói, o povo fica atemorizado. E como esse homem que me procurou ontem, ele foi beber, foi encher a cara, achando que isso era a solução. Mas quando nós entregamos nossa vida a Deus e confiamos naquele que é o Deus que nos faz permanecer seguros, nós vamos à frente. Mas o mar está encapelado e fechado, não tem problema. Das duas uma, ou o mar se abre, ou ele faz você passar por cima. Esse é o Deus que nós servimos. Então, Deus usa o profeta e diz assim: amanhã você vai ao encontro deles. Muitas pessoas acham que o livramento de Deus vai fazer você recuar. Ah, então eu vou me esconder e Deus vai fazer tudo por mim. Não. Até porque, deixe-me ser sincero, muitas pessoas entram em problemas com as próprias pernas e só se lembram de buscar a Deus depois que fizeram as piores escolhas. Deixe-me dizer uma coisa: nós somos responsáveis por todas as nossas decisões e escolhas. Não culpe Deus por coisas que passamos muitas vezes, porque nós entramos em alguns problemas, em alguns lugares com as nossas próprias pernas. Por isso que ele diz assim: olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Ele está falando para os jovens assim: olha, faça as escolhas quando tu for jovem, faz as escolhas certas, pensa e pergunta a ele primeiro. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que ele ia fazer, ele antes perguntava a Deus. Diferente de Saul. O único momento que Davi agiu e não perguntou para Deus foi o momento que ele fez uma das piores escolhas da sua vida. E você conhece a história. Logo, quando o profeta usa Jaziel diz assim: olha, amanhã você vai ao encontro deles. Vai, irmão, eu vou ao encontro do problema? Vai. Porque Deus não permite que a gente recue. Ele vai com a gente do nosso lado. Aleluia. E a fé consiste nisso, em você ver o problema de frente e partir para dentro. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. É por isso que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará na terra. Glória a Deus. E em momento nenhum Jó recuou, pensou em voltar atrás. Até a sua esposa que aconselhou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, como canta Rose Nascimento: como fala uma louca mulher, fala como uma louca mulher. Tu falaste agora contra Jeová, no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele fez e Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Não ande na rua com cabeça baixa, triste, como se fosse uma vítima dos problemas. Não, você é vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então ele dá ali o seguinte: vocês partem para dentro. E ele não deu estratégia nenhuma. Não deu. Se você vir ali, amanhã, verso 16: descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e veja o salvamento, o livramento que o Senhor dá. Olha, talvez Josafá quisesse que Deus desse uma estratégia de fuga. O problema está vindo para cima da gente, vamos fugir. Senhor, guarda a gente no local do problema passar e nem vê a gente não. Muito pelo contrário. Vai lá, vocês vão ao encontro deles. Agora, quando vocês chegarem lá, vocês vão ficar parados e vão ver o livramento do Senhor. Amados, a palavra de Deus foi dada. E Josafá creu na palavra do profeta.
Ele não disse isso, ele não orou isso? Creia em Deus, estareis seguros, e nos seus profetas e prosperareis. Ele orou isso. Muita gente canta a respeito de Deus, muita gente ora, muita gente dá glória a Deus, mas na hora que o problema acontece, é a primeira pessoa a não crer naquilo que crê, que diz que crê. Então, quando o profeta falou para ele, vai ao encontro, e chegar lá, você fica parado na frente deles. O que Josafá fez? É isso aí que eu vou fazer. Vamos lá. Olha só o verso 17. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Diante do problema, meu amado, procure ter terceiro passo, busque intimidade com Deus. Aquele problema, quando Josafá ouviu essa palavra, o que ele foi fazer? Ele foi se prostrar diante de Deus. E primeiro ele se prostra diante de Deus para orar. Na segunda ele se prostra para adorar. Quando alguém chegar e trouxer a notícia para você do dia mau, Satanás vai dizer no teu ouvido só para assim, ó, tá vendo? Não adiantou nada você ter dado o teu dízimo. Não adiantou nada você ter participado da oração. Não adiantou nada você ter ido nos congressos e ouvido aquelas palavras. Não adiantou nada. Satanás vai querer calar a tua voz. Vai querer acabar com a tua alegria. Quando isso soprar no teu ouvido, você entrou assim, ó. Adorar é o que sei. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. O médico trouxe a palavra para você. Você começa a adorar é o que sei, adorar é o que sou. Alguém, talvez teu cônjuge tenha dito para você, não tem mais jeito, para mim acabou. Você, como servo de Deus, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Chegou aviso prévio para você, entregou na tua mão, você vai ser demitido. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões ou ameaça que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia, Deus. Junto com a barraca, não. Tia glória. Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, creia no poder da profecia e da palavra de Deus. Em terceiro lugar, vai buscar intimidade com Ele. Oséias disse que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. E a palavra conhecimento no hebraico é iadar, que quer dizer intimidade com Deus. Muitos cristãos são destruídos porque falta-lhes intimidade com Deus. Quando nós entendermos que nós somos transformados e salvos pela graça, e que em nós habita o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é capaz de fazer milagres, nós vamos deixar de andar como moribundos, nós vamos nos deixar de andar como 10 dos espias que se viam como gafanhotos, e vamos passar a andar como Josué e Caleb. Ei, nós somos grande o bastante, Deus é conosco, temos autoridade para destruir cadeias, destruir quem quer que venha contra nós. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Aleluia. Em terceiro lugar, no processo, busque intimidade com Deus. Em quarto lugar, use o poder da fé. Ora, pela manhã cedo, verso 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto. Olha só, Deus deu a ordem, e vai Josafá encontrar com o problema. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é Deus que nos livra dos problemas, Ele até o faz, mas Deus também nos permite passar por eles para nos dar livramentos no problema.
livrar do problema não nos dá muita recordação, mas quando nós entramos no problema, nós nos lembramos de cada detalhe. Qual o nome do irmão? O João veio aqui. Deus não poderia ter livrado o João de ter passado por lá? Não poderia ter feito como fez com a sua esposa? Poderia ter livrado do problema. Mas se livrasse o João do problema, o João não estaria aqui como se fosse um pregador itinerante ou como uma autoridade do Espírito Santo para contar o testemunho que contou e abençoou e edificou muitas vidas aqui. Porque no problema ele contou com riquezas de detalhes. Era como se Deus tivesse pegado ele e dado para ele uma experiência. Ele contou com riquezas de detalhes. Sabe por que ele contou com detalhes? Porque Deus não o livrou do problema, Deus livrou ele no problema. Amém, glória a Deus. Deus mandou ele para frente de batalha. Eu tenho certeza que as experiências que ele teve e o que Deus fez na vida dele vão ecoar na vida de muitas pessoas. O que ele fez ecoou na vida da esposa, na vida do filho. A sogra dele está aqui hoje. Sabe o que é isso? É resultado do testemunho, do livramento que Deus deu no problema. A enfermeira disse: eu não sei o que aconteceu. A médica ficou sem saber o que aconteceu. Certamente essa médica vai passar o resto da vida dela com aquela pulga atrás da orelha. Eu sou cientista, eu estou acostumada em ver para crer, mas tem um troço que me acompanha a vida toda. Foi o João que levantou e arrancou de uma maneira inexplicável os tubos que estavam nele, e ele disse: eu estou bem. Por quê? Porque o Senhor mandou tirar. E o cara saiu respirando sem nenhum arranhão na traqueia. Como é que pode? Essa médica vai levar esse testemunho o resto da vida. Sabe por quê? Porque é no problema que Deus nos faz. Está próximo dele? Aleluia. Quando você lê o Salmo 23, ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me faz andar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. O interessante é que no primeiro versículo, o segundo versículo e o terceiro versículo, a língua portuguesa ela é composta por pronomes. E esses pronomes, eles vão dar a toada e a indicação da pessoa dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então você tem a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, eu, tu, e a terceira pessoa do singular, ele. A primeira pessoa, eu, é a pessoa que fala. A segunda pessoa, tu, é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, ele, é a pessoa sobre quem se fala. Nos primeiros versículos do Salmo 23, lá nos primeiros versículos você vai ver Deus falando de uma maneira interessantíssima. Olha só como é que ele começa o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando de quem? O Senhor quem? Ele. Segundo versículo: ele. Eu estou falando sobre ele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me. Quem leva-me? Ele me leva mansamente às águas tranquilas. Terceiro: ele refrigera a minha alma. Ele guia-me mansamente pela vereda da justiça por amor do seu nome. Nome de quem? Nome dele. Até o versículo 3 ele fala sobre Deus. Mas no quarto versículo ele diz assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Até o versículo 3 ele fala sobre Deus. Mas quando ele entra no vale, é no vale que ele se encontra com Deus. Ele deixa de falar sobre Deus e passa a falar com ele. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. No meio, enquanto está tudo bem, você fala sobre Deus. Mas quando você entra no vale, quando você entra na luta, você passa a falar e conversar com o próprio Deus. Glória a Deus. Deus não deu o livramento do povo de Israel do deserto, mas Deus deu o livramento do povo no deserto. Sabe por quê? Porque antes do deserto eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Mas no deserto eles conheceram o Deus pessoal, o Deus dele, o Iavé. Era o Deus do João, era o Deus do Joaquim, era o Deus da Marta, era o Deus do Lobo, era o Deus do Marcelo, é o Deus do Marcos, da Maria, da Josefina. É o Deus pessoal. E é na luta que nós sabemos e conhecemos quem Ele é. No processo, após a intimidade, você passa a ouvir as estratégias de Deus para a tua vida. E como é que você vai passar pelo problema? A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. No meio do processo, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Se você já orou, se já o adorou, se você crê na sua palavra. E aí, em quarto lugar, você começa a ouvir a voz dele. Naquele mundo de vozes à tua volta, você consegue discernir a voz do Altíssimo. Aleluia, Deus. Quando Josafá se prostra, a Bíblia diz que no dia seguinte Josafá vai para a luta, vai para a frente de batalha. E olha que interessante, Josafá poderia ir para a frente de batalha com um plano B. Vai que eu chego lá na ruim, eu vou com o plano B. Eu sou militar, alguns sabem aqui. E no plano B, Josafá poderia colocar na frente do seu exército os arqueiros. Poderia colocar na frente do seu exército, primeiro, normalmente na antiguidade, as pessoas que iam à frente eram aqueles que estavam com escudo e espada. Os que vinham logo atrás eram os arqueiros e os lançadores de lança. E os que estavam logo atrás eram era a cavalaria. Então, quando se chegava na frente da batalha, iam aqueles com espada, se jogavam as lanças e vinham os cavaleiros, a cavalaria, para matar e arrematar aqueles que estavam no chão. Mas quando ele chega na frente de batalha, o exército de Israel, quando chega lá, na frente de batalha, Josafá tinha uma estratégia que a Bíblia não diz aqui. Não foi Jaziel que disse, não foi o profeta que disse como é que era para agir, não foram os seus conselheiros que disseram como era para agir. No momento em que ele estava prostrado, adorando a Deus de madrugada, enquanto ele não conseguia dormir por causa da insônia, ele pegou e se prostrou, e Deus foi colocando no ouvido dele qual era a estratégia. Quando ele chega em frente da batalha, eu imagino Josafá falando com o seu exército, com o general do exército. Ei, eu imagino o general chegando para o rei e perguntando qual vai ser a estratégia. Vou preparar já e ficar perfilado como sempre para a batalha. Ele, não. Tu não ouviu, não? Você não ouviu que essa batalha não é nossa, filha, a gente já ganhou. Essa batalha é com Deus, deixa eles se verem com Deus. Mas como? O que nós vamos fazer então? Bota primeiro os arqueiros? Não, o arqueiro vai lá para trás. Opa, imagina o general do exército dele, recebendo a ordem do seu comandante maior, que era o rei, manda a cavalaria lá para trás. Então bota os arqueiros? Nada disso, bota os arqueiros lá para trás. Então bota quem? Bota os escudeiros? Não, bota todo mundo lá para trás. Ué, não entendi. Quem é que vai ficar na frente de batalha então, ó rei? A palavra de Deus foi lançada. Chama os levitas, o grupo de louvor, e bota aqui na frente. Por quê? Porque enquanto o Senhor guerreia as nossas guerras, nós vamos adorar o nome dele. Aleluia. Eu imagino então que lá eles falam, vem cá, ó, vem o líder do louvor, o grupo de louvor pode vir. O coral está aí também? Tá, o coral vai cantar também. E o grupo das crianças, está preparado? Tá, pode então aqui, vai cantar todo mundo junto. Vamos cantar aquele hino, então todo mundo vai cantar. Tira o tom aí, tira o tom. Isso de manhã na frente de batalha. Eles se levantaram para cantar. Eu imagino o coral cantando. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, no céu sempre adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Imagina, amados, na frente da batalha, Josafá, que antes tinha medo, agora ele estava em paz. É por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses que, mesmo estando preso em Roma, ele diz: ei, alegrai-vos. Outra vez vos digo alegrai. Alguém podia dizer assim: rapaz, esse Paulo é maluco.
Ele está preso, mas está mandando a gente que está livre ficar alegre. Porque o que fazia a alegria de Paulo não eram as circunstâncias em que ele vivia, mas era o seu coração liberto e a sua mente liberta em Deus. Ele diz: antes estejam as vossas moderações apresentadas a Deus em forma de oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e guardará o teu coração. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua guerra, mas faço minhas palavras de Paulo: alegrai-vos. Outra vez surgiu alegrar. Você tem motivo para estar triste? Não! Há esperança para você. Aleluia. Ainda que a circunstância tente te prender e colocar numa situação de tristeza, não permita. Alegre-se no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Apresenta Ele como fez Josafá. Aleluia. Em oração, os teus problemas e as tuas guerras, as tuas dificuldades, aquilo que te atemoriza. E a paz de Deus vai trazer para você a estratégia do teu ouvido de como lidar com as circunstâncias. Pastor, eu não sei o que fazer no meu casamento. Começa a adorar, que Ele vai te dizer como você vai agir. Porque se você for agir pelas tuas próprias mãos, você vai enfiar os pés pelas mãos e vai piorar ainda mais. Deus me trouxe como profeta para dizer a você: nessa batalha, você vai ficar na frente de batalha, só vai levantar a tua mão e vai adorar. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, ore a Deus, creia no poder da oração. Em segundo lugar, ouça e creia no poder da palavra. Em terceiro lugar, busque ter intimidade com Ele. Em quarto lugar, busque ter intimidade com Deus. E em quinto e último lugar, busque ser um verdadeiro adorador diante da tua guerra. Glória a ti, Jesus. Talvez você tenha entrado aqui dizendo: eu não sei fazer, eu não sei o que eu faço. E agora? Só adora. A Bíblia diz que quando se colocou lá os adoradores, eles começaram a adorar ao Senhor. O exército por si só, os três começaram a se matar uns aos outros. E olha só que interessante, e já estou partindo para o final. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Eu acho que Josafá se entreteu tanto com o louvor, se entreteu tanto com a adoração, com o hino. Fique de pé e nós vamos orar e vou passar de volta a palavra. Ele se entreteu tanto com o que estava acontecendo, mas agora não mais de medo, mas com Deus. Deus é bom. Que ele só olhou lá para baixo. Quando ele olhou lá para baixo, já não tinha mais ninguém. Cadê a multidão? Cadê aqueles que amedrontavam? Cadê aqueles que se levantaram? Não havia mais. Eu imagino que eles subiram. Imagina, irmão, bota aí na sua mente, já viu aqueles corais lindos cantando? Todos com vozes bem divididas, com crianças cantando. Já viu aqueles congressos de coral, quando tinha aqueles corais que cantavam lindamente? Digno é o Senhor, sobre o trono está. E vai Josafá subindo com o seu povo. Soberano Criador do céu, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Enquanto você adora, você não consegue nem se preocupar com o problema. Enquanto você adora, você não consegue se preocupar nem com as ofensas. Enquanto você adora, você não consegue olhar para as circunstâncias. Porque a cada dia Deus confirma em você a vitória que está nas mãos dele. Se você não pode mais fazer nada, se entregue a Ele. No meio da frente de batalha, o povo fez foi adorar. Deus deu vitória. E aquilo que antes era medo, aquilo que antes era sofrimento, passou a ser paz e vitória. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Isaías 45, capítulo 45, verso 3. Disse o Senhor: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Saia daqui com essa palavra, saia daqui com esta vitória nas tuas mãos e com a certeza de que com Deus nós não teremos que pelejar,
porque a luta é do Senhor. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, obrigado, Pai querido, porque tu nos dá a oportunidade de cada dia confirmar a tua palavra, a palavra para nós. Tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus que sabe de todas as coisas, e tu és o Deus, o Senhor dos exércitos, que guerreia e que luta as nossas lutas. A ti toda glória, a ti toda honra e louvor para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Poderoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A irmã ouviu essa palavra.